Bem-vindos, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. E a nossa proposta hoje é falarmos sobre diácono. Dentro do roteiro de estudo de nossa escola bíblica dominical, chegamos no momento na lição 12, terminando praticamente já o nosso segundo trimestre do ano de 2021, falando sobre este ministério local da igreja chamado diaconato. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, que é a primeira carta, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, nós temos orientações sobre oficiais da igreja, como devia Timóteo lidar com esta questão na hora de escolher alguém ou eleger alguém, tanto para presbítero, versículos 1 a 7, quanto diácono, dos versículos 8 a 13. Há várias orientações passadas por Paulo ali. Mas o texto mais antigo que menciona esta funcionalidade do diaconato na igreja é o de Atos capítulo 6, porque lá em Atos nós vamos estar próximo da fundação da igreja, mais ou menos lá pelo ano 33. Já os escritos de Paulo a Timóteo contam mais ou menos uns 20 e poucos anos depois, aconteceu lá em 62. Então pense comigo que no tempo de Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, já havia em Éfeso e em outros lugares uma igreja estruturada com uma organização composta por pastores, por bispos ou presbíteros e também os diáconos. É disto que nós vamos falar em alguns minutos que Deus nos dá. O texto, então, de 1 Timóteo, capítulo 3, que é uma de nossas bases para o estudo, traz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Verso 12 diz: os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. E ainda o verso 13, porque os que as servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Aqui está, então, um texto que é muito instrutivo, na verdade, de como se devia proceder na casa de Deus, como Paulo diz em outra parte desta carta. Lembre-se que Timóteo era o pastor local em Éfeso, então, uma igreja estruturada numa grande cidade. Quando falo igreja, não estou falando que existia um templo suntuoso em Éfeso nessa parte, não. Se você não lembra ou não sabe, templos eminentemente cristãos só começaram a aparecer lá pelo ano 200, mais ou menos, da nossa era. Portanto, aqui estamos em um tempo de mais ou menos 62, 64 no máximo. Certo, meus amados? E aí, então, quando se fala de igreja, a nossa mentalidade atual logo pensa num templo suntuoso, com organização, com vestes especiais para os oficiais, com uma certa pompa e com hierarquia ministerial. Mas não é este o conceito aqui. O conceito aqui é de servo, realmente, porque a palavra diácono, tanto etimológica quanto biblicamente, significa simplesmente aquele que serve, independente de se é homem ou mulher. Tá bom? Então, essa grande discussão de se consagra ou não, diaconisa, se há ou não diaconisa, é uma coisa infrutífera, porque na Bíblia Sagrada, por esse sentido, todo servo de Deus, todo filho de Deus que efetivamente serve a Deus no sentido vertical, em adoração, ou serve ao próximo no sentido horizontal, é efetivamente um diácono, como vamos ver depois no sentido da palavra. Então, embora o ministério de diácono tradicionalmente se baseie em Atos capítulo 6, versículos 1 a 5, ali não encontramos o substantivo diácono, e sim o verbo diaconia no original, ou então diaconei, que é o ministério, ou seja, o trabalho, a funcionalidade que foi entregue a aqueles 7 homens inicialmente para executar aquela função.
O termo diácono, então, refere-se a alguém que exerce ordens dadas por outras pessoas. Ele realmente é um servo. O termo diácono é, portanto, a transliteração também da palavra grega diáconos, com K, e significa simplesmente aquele que serve, repetindo, tá? Em sentido geral, servo de um rei, por exemplo, em Mateus 22, é dito lá, disse então o rei aos seus servos. A palavra servo aqui é a tradução do original diácono lá no original. Cristo, em Romanos 5 e 8, é dito que ele é ministro, e essa palavra ministro da nossa salvação, ou da qualificação de Cristo como nosso Salvador, como ministro, é também o termo diácono. Portanto, o próprio Cristo é diácono, servidor exemplar, aliás, como vamos ver na sequência. Glória a Deus por isso. Ele é realmente Jesus, é o exemplo máximo em tudo. Tá? Não há nenhuma contestação de que o exemplo máximo é Jesus realmente. Enfatizamos que deriva desse fato glorioso, ou a realidade de Cristo descer do céu, tomar a forma humana, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 a seguir, 6 a 8, que ele deixou a sua glória, despiu-se, na verdade, da sua glória, assumiu a forma de servo e também morreu por todos nós. E ele mesmo disse em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, ou por todos. Aqui o muitos mesmo, porque só vai valer a salvação para aqueles que aceitarem verdadeiramente a Cristo como Salvador. Há algumas passagens no Novo Testamento que nos deixam muitíssimo claro, então, este propósito de Cristo em relação ao homem perdido na sua primeira vinda ao mundo. Ele veio para morrer por nós. Em João 16:28 nós vemos assim, saí do Pai, palavras de Jesus, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele veio realmente para servir. E o glorioso texto de Filipenses 2, 6 a 8 nos diz, quando ele então assumiu a forma humana, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que isto tem vários significados e profundamente o sofrimento, fala do profundo sofrimento que Cristo padeceu por todos nós. Isaías 53:3 aponta também para este momento de esvaziamento da glória do Messias, do Salvador. Leia comigo o verso 3 lá que diz, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso faz sentido e faz eco naturalmente na carta de Paulo aos Filipenses que acabamos de ler. Ele realmente foi o nosso diácono maior, nosso exemplo maior. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas os homens não entenderam, tanto é verdade que os próprios discípulos de Jesus, 2 deles ao menos, está registrado na Bíblia, um dia chegaram promessa e disseram, Senhor, queremos te pedir uma coisa. Muito bem, o que vocês querem? Queremos que no teu reino, quando tu assumires o poder, queremos estar um ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo, ou seja, queremos um cargo de alto escalão, de primeiro escalão no teu governo. Aí foi nesse contexto que Jesus disse, gente, no mundo funciona dessa forma, os poderes temporais, os governos, as lideranças do mundo funcionam assim, mas entre vocês não será assim. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, terá que ser o menor. Então, nesse contexto, repito, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio não para ser servido. Não é essa a missão que ele veio cumprir, mas para servir e dar a vida por todos, ou por muitos, conforme Marcos capítulo 10, versículo 45. Amém. Bom, esta é efetivamente a definição de diácono, um servo, tá? Biblicamente. Agora, por que foi instituído o diaconato? Qual foi a sua primeira necessidade? É o que vemos então em Atos capítulo 6.
Tradicionalmente, apontamos então esse texto, como já disse, como base da instituição diaconal. Primeiro, porque houve lá uma grande bênção chamada crescimento grande e rápido da igreja. Poucas pregações e milhares de pessoas se converteram. Como o grupo de obreiros, de apóstolos, era pequeno para dar assistência individual ou familiar mesmo a todas essas pessoas, foi preciso organizar o trabalho. Então, primeiramente, esta foi a necessidade. O texto diz em Atos 6 e 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte até dos sacerdotes judaicos aceitavam a fé. Mas com esta bênção do crescimento numérico da igreja, surgiu um grande problema, que se não fosse sanado, resolvido logo imediatamente, causaria um dano muito maior, estrutural, inclusive, na igreja que estava nascendo. Mas Deus os orientou com sabedoria, o Espírito Santo que estava na vida daqueles homens e de toda aquela comunidade, orientou-os como fazer as coisas, né, de forma certa, correta, matando realmente no ninho o problema, não deixando crescer muito. Qual foi a dificuldade então? Bom, o esquecimento involuntário das viúvas de fala grega no atendimento diário da distribuição de alimentos ou assistencial. Este foi o problema que depois resultou na criação dos diáconos. Há um registro bem próximo deste texto, que é 2 capítulos antes, em Atos 4, está dito o seguinte, resumidamente, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam aos pés dos apóstolos o valor, né, da venda, para que fosse distribuído de forma tal que não houvesse necessitado algum entre a comunidade dos salvos. Mas como é que aí no capítulo 6 nós vamos registrar este problema? Alguém está sendo desassistido ou esquecido na distribuição diária. Há algumas razões para isso, possivelmente a questão linguística ou a falta de uma boa comunicação entre a comunidade, porque está escrito que foram as viúvas dos gregos, ou seja, de pessoas que aceitaram a Cristo, gentios que falavam grego e os judeus que então estavam em comunhão, é verdade, mas faltava-lhe certamente essa boa comunicação. De alguma maneira isso foi crescendo e tornou-se um problema, um problemão. Então, os gregos vieram com a sua reivindicação. Em algum momento da vivência comunitária começou a haver muitas murmurações, muitos estrangeiros convertidos com dificuldade nessa assistência. Então trouxeram um problema, começaram a murmurar, reivindicar os seus direitos, porque sabiam, baseado no texto que já lemos, que as pessoas contribuíam e faziam isso de forma abundante para que toda a comunidade fosse assistida. E algumas das viúvas estrangeiras, vamos dizer, entre aspas, estavam desassistidas de alguma forma. Então, aqui eles vieram, os gregos no caso, vieram reclamar com os apóstolos. Este foi o problema. Bom, nós não podemos aceitar que os apóstolos ou a liderança da Igreja de Cristo, que sempre pregou e viveu o amor incondicional, tenha feito isso deliberadamente. É evidente que não. Foi, como eu disse, um esquecimento involuntário, uma falta de comunicação ou algo desse jeito. É bom lembrar que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: comunicai com os santos nas suas necessidades. Então é preciso, de forma clara, se você vive numa comunidade cristã que realmente preza pela assistência, pela ajuda uma ao outro, é importante que, se você é necessitado, comunique, é um dos necessitados, comunique isso de forma clara, com transparência, à sua liderança, para que eles entendam e vejam o que pode ser feito naquele momento para suprir as necessidades. Provavelmente aconteceu isso também, de um dia para o outro, uma semana, um mês, um ano, isso veio avolumando e cresceu. E se não fosse resolvido, causaria realmente um grande problema futuro, ou até um racha literalmente na igreja. Mas as coisas foram resolvidas graças a Deus, graças a Deus. Então veio a solução, e a solução, pelo menos naquele pontual, naquele momento, foi a escolha de 7 homens com ao menos
três virtudes ou pré-requisitos necessários, que eram patentes na vida dessa gente. Quais eram essas 3 virtudes? Homens de boa reputação, diz o versículo 3 lá, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Amém. E para concluir esse pequeno ponto, é interessante notar que os 7 que foram escolhidos pela multidão dos discípulos e não pelos apóstolos, eram pessoas gregas, ou seja, todos eles têm nomes gregos. Aqui vemos o quê? A sabedoria dos irmãos da igreja primitiva, pois escolheram intencionalmente 7 homens gregos que poderiam identificar muito melhor os problemas, as necessidades específicas daquela comunidade. Então, vemos aqui a atitude inteligente dos irmãos da igreja primitiva para solucionar o problema. Glória a Deus por isso. Por esse motivo é que precisamos estar sempre em sintonia fina com o Espírito Santo, que é o Senhor máximo da igreja no sentido espiritual, que é o representante legal, substituto de Cristo na terra, na vida da igreja. Ele veio para nos guiar, nos orientar, e é o que fez usando aqueles primeiros irmãos e depois os apóstolos que aprovaram a escolha daqueles 7 homens, todos de nomes gregos, para as funções. Muito bem. Aqui está estabelecido, então, o que é um diácono, um servo, um servidor, um serviçal, alguém que está disposto a fazer um trabalho voluntário para o Senhor, para a igreja também, portanto, servindo tanto vertical quanto horizontalmente, e também a sua necessidade. Por que surgiu? Agora, pensemos rapidamente nas qualificações. Quem podia, quem deveria, ou aqueles que queriam ou foram escolhidos, precisavam ter aquelas virtudes, as 3 que nós já mencionamos, ou seja, a boa reputação, que é o bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio também de sabedoria. Mas o Paulo, nesse texto de 1 Timóteo, ainda nos dá outras tantas, pelo menos mais umas 7 ou 8 classificações, ou seja, pré-requisitos para quem quer ser diácono. Nessa altura, então, do nosso estudo, precisamos nos lembrar do compromisso que assumimos com Cristo para dar um bom testemunho. Aqui entra o primeiro requisito, que é a boa reputação. Que é a reputação? Bom nome na praça, o que as pessoas dizem a meu respeito, os que me conhecem, que convivem comigo na empresa, no trabalho, em casa, na vizinhança, no condomínio, em todo lugar, tá? O que eles dizem de mim, isso é importante tanto quanto o meu caráter. Não é que, como já disse alguém, caráter é mais importante do que a reputação. Na verdade, a reputação reflete o caráter de cada um, porque o trabalho de um servo é exatamente resultante do seu caráter, ou ainda a reprodução do seu caráter. Glória a Deus. Nos voltamos então para Atos 6:3, que diz: por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, seja bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e também cheios de sabedoria, bom testemunho e sabedoria. Sejam honestos, acrescenta Paulo então na lista de 1 Timóteo. Honesto, algumas versões traduzem por respeitáveis. Esta virtude corresponde a Atos 6:3, então, como boa reputação, que tem um bom nome, pessoas, literalmente, pessoas sérias, e não levado com leviandade ou levar a vida na base da leviandade. Significa ainda sério quando se trata de opiniões e de caráter, certo? Então, diácono, que não seja tolo, impertinente em assuntos importantes. Pessoas impertinentes não serviriam para ajudar na distribuição diária lá. Levando em consideração que uma impertinente pode realmente complicar ainda mais a situação e não ajudar. Outra qualidade que Paulo menciona a Timóteo, ele diz: Timóteo, quando você for escolher diácono, pense bem, que ele seja honesto, mas também que ele não tenha uma língua dobre. Esta expressão significa que ele tem uma só palavra. Jesus já havia dito que o nosso falar deve ser sim, sim, sim quando sim e não quando não. E no Salmo 15, verso 2 diz: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja,
ele é sincero. A pessoa de língua dobre é um hipócrita, ele tem uma coisa no coração e a boca fala outra. Diferente disso é o comportamento que se espera de um diácono. Outra qualidade é a questão também do vinho, não dado ao vinho, tal como já estudamos sobre o presbitério, o que se propõe, o que se espera é abstinência total por parte de um obreiro. Afinal de contas, a bebida forte realmente prejudica e tem prejudicado vidas sem conta neste mundo. Não dado ao vinho. A outra, que sejam primeiramente provados. Aqui significa, nesta orientação, se prende ao fato de que essas vidas, essas pessoas que vão ser consagradas, precisam ser acompanhados, testados, para então ser aprovados. Outra qualidade é ser esposo de uma só mulher. Essa experiência, ou melhor, esta exigência, é igual à dos presbíteros, lá no verso 2, significando uma luta contra a poligamia e também a infidelidade conjugal. O que se espera, então, de todo crente, muito mais ainda daquele que vai servir ao Senhor em um cargo oficial na igreja local, é que ele seja fiel integralmente a sua esposa e que governe, a última delas, que governe bem seus filhos e sua casa, da mesma forma que foi exigido dos presbíteros. Então, os diáconos devem ser bons administradores do lar, como esposo, pois afinal é cidadão da terra e do céu, também precisa cuidar da sua família. E se ele, diz Paulo a respeito dos presbíteros, se ele não governa bem a sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Isso cabe aqui também a respeito dos diáconos. Se não cuidarão das atividades domésticas, do bom administrar, né? Se não sabe governar as coisas materiais ou relacionais ou ainda emocionais que envolvem a família, como poderá ajudar outras famílias da igreja? Não tem como. É preciso, então, ser alguém que governa bem. Não é só governa, não. Governa bem. Então não é governa também pelo grito, pela imposição, mas pelo amor, pela compreensão, pelo exemplo, na verdade, dado perante os seus. Glória a Deus. Agora, finalizando, nós queremos dizer e lembrar que, de forma geral, a palavra diácono significa realmente o serviçal, ou seja, o trabalho que todo crente deve fazer para Deus. Respondendo de forma direta e simples a pergunta, todos são diáconos? Nós respondemos que sim, no sentido amplo, no sentido lato da palavra. O termo significa aquele que serve a Cristo. O conceito de que realmente somos os servos, tanto de Deus no sentido vertical, quanto também servos no sentido horizontal, é uma das atribuições, melhor dizendo, bem colocado, né, de ser um diácono de Deus, verdadeiramente. Glória a Deus por isso. Então percebe-se que essas discussões tolas entre se pode um homem ser diácono e apenas os homens e não as mulheres é infrutífera, tá? Todos aqueles, homens ou mulheres, portanto, independente de gênero, classe social ou o quê, podem ser verdadeiros diáconos, servidores do Senhor. Glória a Deus. Um versículo que cabe bem para encerrarmos esta pequena meditação é o que está em Hebreus 6:10, que diz o seguinte, retratando ou falando do testemunho da igreja naquele tempo lá. O autor diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com seu nome mostrastes, para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Está em Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Este texto não está numa carta pastoral. Ela não foi direcionada a obreiros, ela foi endereçada a todos os crentes, certo, meus amados? Portanto, é realmente compromisso de todos os crentes praticar um serviço, tanto para Deus quanto para com o próximo também. Que Deus nos dê sua graça, sabedoria do céu, para desempenharmos nossa diaconia, assim como Cristo, nosso exemplo maior, disse, não vim para ser servido, mas para servir a todos. Amém.